Olá a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi formulado. É para mim uma enorme honra poder participar neste encontro e poder partilhar convosco alguns dos resultados da pesquisa que tenho levado a cabo nos últimos tempos, embora esteja ainda muito no início. É sempre bom poder partilhar com colegas resultados de pesquisas que estamos a levar a cabo. O meu nome é Soraya Santos Ferreira, eu sou natural de Angola. Sou licenciada em História da Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, fiz vários cursos de especialização em Museologia e Património Cultural e estou neste momento a fazer o doutoramento em Estudos do Património na Universidade de Porto. Profissionalmente tenho estado sempre ligada a estas áreas, Arqueologia, Museus e Património, no Ministério da Cultura, Turismo e Meio de Angola, onde tenho trabalhado em diversos projetos relacionados com estas três temáticas. Tenho também, enquanto docente do Instituto Superior de Ciências da Educação, participado em congressos, conferências que também tratam destas temáticas. Para que melhor percebam a minha apresentação, eu vou partilhar a tela e dessa forma também conseguem seguir melhor a apresentação em si. Estamos em condições de começar. Portanto, o tema que vou falar hoje é recintos amuralhados da província da Vila, unidos para um projeto de investigação. Este tema, eu comecei a trabalhar neste tema mais ou menos em 2013, enquanto docente da cadeira de Introdução à Arqueologia e Prática Arqueológica na Ministério de Vila, e foi a partir dessa altura que comecei a debruçar-me sobre o estudo destas muralhas de pedra. A apresentação passará por um enquadramento da pesquisa, enquadramento geográfico, falarei também dos objetivos da pesquisa, das fases dessa mesma pesquisa e dos resultados que neste momento já conseguimos apurar, tendo em conta apenas a análise das fontes. Portanto, relativamente ao enquadramento da pesquisa, posso dizer-vos que o estudo, ou estes recintos amuralhados da província da Vila, fazem parte de um importante património histórico-arqueológico que não é nem muito conhecido, nem muito divulgado. Claro, se não é conhecido também não pode ser divulgado, mas não é um património que seja conhecido, do conhecimento geral da população ou até mesmo da comunidade científica, acaba por passar um pouco despercebido. O interesse por estudar estes recintos surgiu, como disse anteriormente, quando fazia algumas pesquisas para poder atribuir trabalhos de pesquisa, temas de trabalhos de pesquisa aos meus estudantes do ISCED, e de repente estava a desfolhar um boletim colonial da cidade da Bandeira, atual do Bango, a atual cidade do Bango, quando descobri uma separata que falava de um recinto amuralhado em particular, com algum detalhe, o recinto amuralhado de Aléu, e nessa mesma separata, no final, havia uma lista de outros recintos supostamente existentes na região e na província da Aléu. Obviamente que, sendo arqueóloga, isso despertou-me logo muito interesse e a partir daí comecei à procura de mais informação para poder perceber do que é que se tratava exatamente e para perceber se realmente existiam esses monumentos de pedra aqui na minha província. Essa busca de informação e de informações levou-me a outros artigos de outros autores que faziam de facto referência à existência desses amuralhados de pedra, e essa bibliografia foi produzida mais ou menos na década de 50, 60 e 70 por vários autores, não muitos, mas alguns com certeza conhecidos por todos vós, alguns deles conhecidos por todos vós, e que acabaram por contribuir bastante para que este meu interesse por este tema fosse cada vez mais aumentando. Para perceberem de que região estamos a falar, eu faço aqui apenas um breve enquadramento geográfico que mostra a localização da província da Vila, dizendo apenas
e só que se localiza no sudoeste de Angola, com uma área aproximada de 79.000 km², composta por 14 municípios. E é precisamente em alguns desses municípios que podemos encontrar esses recintos amuralhados. Os objetivos desta pesquisa passam por confirmar a existência dos recintos referenciados na bibliografia, identificar o número exato de recintos existentes na província da Huila, identificar possíveis recintos inéditos, perceber a sua distribuição geográfica, georreferenciá-los, mapeá-los, identificar as técnicas construtivas e perceber se foram as mesmas usadas em todos os recintos ou se existem diferenças de recinto para recinto, proceder ao estudo e responder às questões quem, quando e porquê estes monumentos de pedra foram erigidos. No fundo, estas 3 perguntas são a base da pesquisa e julgo que já o eram antes de mim, por estes autores que fui consultando. Dar a conhecer este importante património, não só à comunidade científica, mas também à comunidade em geral, e poder envolver essa mesma comunidade em ações de preservação e divulgação dos mesmos, definir estratégias para a conservação e divulgação desses espaços e, por fim, criar centros interpretativos ou pequenos núcleos museológicos que permitam contar a história destes recintos, envolvendo a comunidade onde estão inseridos. A pesquisa vai passar por 3 fases: a recolha de informação, em primeiro lugar, o trabalho de campo, e a musealização e divulgação, em terceiro lugar. Será a terceira fase do trabalho. A fase em que nos encontramos neste momento é a fase 1, recolha de informação, em que já foi possível recolher, então, informação bibliográfica e documental, consultar algumas pessoas que residem nas zonas onde estão inseridos esses recintos, fazer a análise da toponímia. Já fizemos também a análise de alguma toponímia que está relacionada com estes recintos, análise da topografia e análise também da fotografia aérea. Neste momento estamos nesta fase da pesquisa. A segunda fase passará então por trabalhos de prospecção, sondagem e escavação, com o objetivo de confirmar in loco estes recintos, a existência dos recintos, fazer o seu levantamento, referenciação, mapeamento, identificar possíveis cronologias, autorias e funcionalidades, identificar as técnicas construtivas dos mesmos e estabelecer possíveis relações, ou tentar perceber se há alguma relação entre estes recintos amuralhados e as muralhas do Grande Zimbábue. Na terceira fase, que passa pela musealização, conservação e divulgação dos recintos, pretende-se fazer a classificação deste património como património histórico de interesse local e nacional. Pretende-se também promover ações de fiscalização e de vigilância para que não se destruam os recintos, torná-los visitáveis, que é também importante, criarem-se então os tais centros interpretativos ou pequenos núcleos museológicos, envolver a comunidade nesse tipo de ações de preservação e divulgação e incluí-los em roteiros turísticos. Falo aqui na Rota das Muralhas, mas poderá ser outro nome, talvez até mais apropriado. Em relação aos resultados que neste momento nos permitiram, a análise das fontes permitiu-nos tirar alguns resultados, e desses resultados que falarei já a seguir. Portanto, os vários autores que consultei e que se referem à existência destes recintos vão falando de vários recintos, inúmeros recintos. Se formos contabilizar, são mesmo imensos recintos os que são referenciados na bibliografia. Alguns destes autores falam dos mesmos recintos, mas há sempre novidade no que toca ao número de recintos e a recintos que são distintos uns dos outros, com designações, localizações distintas. Portanto, analisando as fontes e contabilizando aquilo que as fontes nos dizem, tirando a informação que é necessária para tentar perceber quantos recintos existem, podemos dizer que, no fim de se analisarem, depois de se analisarem estas fontes, estou a falar de Almeida e França, de Adriano Vasco Rodrigues, de Vítor Oliveira Jorge e de Carlos Herbosa, percebemos que existem 38 recintos amuralhados referenciados nesta bibliografia e que estão dispersos pelos vários municípios desta província da Huila. Neste slide, o que eu pretendo mostrar é
a relação de recintos identificados por cada autor. As cores acabam por existir aqui a diferença de cores para se perceber que alguns deles foram referenciados por mais do que um autor, mas também existem outros, como podem ver, com muito mais, que foram referenciados apenas por um e que são recintos, que se tratam de recintos distintos, são distintos diferentes. Portanto, nestes 38 recintos amuralhados, foi possível, para já, identificar as possíveis localizações de 30 desses recintos, sendo que o município que apresenta maior potencial do ponto de vista da existência desses recintos amuralhados é o município da Chibia e seguido logo do município da Matala com 5 recintos, enquanto que o município da Chibia existem referências à existência de 19 recintos nessa região. E esta é a região que nos suscita maior curiosidade e é exatamente por aí que vamos começar os trabalhos, de campo. Neste slide mostro duas fotografias aéreas. Eu escolhi o município da Chibia por ser aquele onde incidem o maior número de recintos amuralhados, e este círculo amarelo identifica exatamente o local onde, do ponto de vista da análise da fotografia aérea, nos parece ser mais sugestivo pelas características de alguns dos elementos que podemos ver aqui. A verde estão rodeados os sítios que nos parecem mais sugestivos de serem, de facto, alguns destes recintos amuralhados que existem ou que estão referenciados na bibliografia na zona da Chibia. Em relação às características gerais dos recintos, de uma forma geral, os autores referem que eles estão implantados em pequenas elevações, que com exceção do recinto amuralhado do Eléu, que apresenta uma planta subpentagonal, e do recinto amuralhado do Ósseo, que apresenta uma planta subtriangular, todos os restantes recintos apresentam plantas circulares, e quando refiro aqui o Eléu e o Ósseo, porque segundo as fontes, segundo estes autores, são os maiores recintos identificados, com áreas muito grandes comparativamente aos restantes, que também são áreas que precisam de ser confirmadas. Portanto, todos os outros apresentam plantas circulares. As características em respeito à construção das muralhas são as mesmas, em relação àquilo que os autores puderam observar. A construção da muralha é feita em pedra solta, sem qualquer tipo de argamassa. A altura das muralhas varia entre os 2 e os 3 metros, a espessura entre 1,5 metro e 2 metros. Verificaram a presença de seteiras. Alguns destes autores referem a existência destas seteiras nas muralhas. Vestígios de fundos de cabanas. A presença de alguns moinhos de pedra e a total ausência de restos cerâmicos, ou seja, nenhum dos autores consultados fala da existência de restos cerâmicos nestes recintos. Assim, a análise destas fontes permitiu-nos para já saber então o número exato de recintos amuralhados existentes na província, perceber a dispersão geográfica de 30 desses 38 recintos, perceber que em relação às técnicas construtivas e planta os recintos são similares. A análise da fotografia aérea do município da Chibia, onde se concentram um maior número de recintos, permitiu identificar pontos que sugerem, de facto, a sua localização e confirmar a existência e o estado de conservação de 2 dos recintos referenciados na bibliografia, o Eléu e o Cangalonga. Fomos a uma visita de estudo a estes 2 locais e realmente as suas características conferem com aquilo que as fontes relatam ao longo dos seus artigos. Portanto, nos próximos tempos, o trabalho que se impõe é a localização em loco dos recintos, a constatação do seu estado de conservação, identificação de possíveis novos recintos, inéditos, mapeamentos, a reconhecição, estudo,
E o estudo, pronto, o estudo passa por se responder às questões quem, quando e porquê foram estes monumentos de pedra erigidos em determinada altura. Em relação ao quando, existe alguma controvérsia quando se discute este tipo de assunto na comunidade científica. Aqui em Angola, nomeadamente com colegas meus do Departamento de Ciências Sociais do ISCED, porque segundo o entendimento de alguns, estes recintos surgem após a chegada dos portugueses por influência dos portugueses, e há outros também que definem que surgem antes da chegada dos portugueses, não sabendo muito bem, atribuindo a sua autoria às populações de origem banto, se às populações nativas, aos Khoisan. Portanto, são tudo questões que estão em aberto e que precisam de que pretendemos, é isso que pretendemos nos próximos anos, responder a essas questões. Como se isto na minha terra, da Pandula, grata pela atenção que me dispensaram. Muito obrigada.